Nós vamos falar de Números 21, 4 a 9, e João 3, do 14 ao 18. Então, a passagem de Números é aquela passagem da serpente de bronze, né? Então, como estamos falando a respeito de arrependimento aí, né? O povo estava ali voltando, então tinha acabado de fazer a vistoria na terra, e estava retornando então para o deserto, e já estavam ali reclamando da questão do alimento, estavam enfastiados com aquela questão do alimento, reclamando, murmurando com relação à situação de estar no deserto, porque estava iniciando o cumprimento dos 40 dias, dos 40 anos, né, do caminhada do povo. Então, em Números 21, lá no 5, né, diz assim: e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés, e o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados deste alimento miserável. Então, essa era a condição do povo ali reclamando, e foi então que apareceram as serpentes, né? Ali no deserto, as serpentes começaram a picar o povo, começaram a morder, e aqueles que eram picados vinham a falecer, e muita gente morreu. Percebendo então essa ação, o povo se arrepende e vai atrás de Moisés, né? Então, lá no 7, o povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Então, na oração que Moisés fez pelo povo, Deus falou para ele fazer a serpente e colocar na ponta de haste. E aquele que fosse picado pela serpente, então ele seria curado e permaneceria vivo. Então o povo se arrependeu, pediu para que Moisés intercedesse por eles. E Deus encontrou ali, então, essa forma. O que nós temos ali? O que assolava o povo era a serpente. Eles sabiam daquilo, porque quem era picado era morrer. Então eles colocaram lá a serpente, através da instrução de Deus. A serpente foi colocada no lote, aquele que olhasse para ela era salvo. Então porque a serpente assolava o povo naqueles dias. E aí, quando nós vamos então lá para João, no 3, a partir do 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então, o que assolava o povo naquele tempo eram as serpentes. E o que assola o povo nos dias de hoje é o pecado. Então, Jesus se fez pecado em nosso lugar, como está lá em 2 Coríntios 5, 21. Se fez maldição em nosso lugar, como está em Gálatas 3,13. Então, ele está substituindo as nossas vidas no castigo, nos dando a oportunidade de restauração. E para isso, o que eu preciso me arrepender. Eu preciso olhar para Jesus, porque a salvação está em Cristo Jesus. E não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E isso é um aprendizado para as nossas vidas. Nós aprendemos muitas coisas em relação a pecado, em relação às coisas que Deus condena, e muitas vezes temos nos colocado no papel de justo juiz,
aquele que fala, aquele que condena, aquele que fala isso vai te matar, isso vai te levar para o inferno, isso, aquilo. Nós condenamos as pessoas que estão numa situação mais complicada. Até o dia em que nós vestimos esse sapato. Até o dia que passamos por situações idênticas. E aí nós cremos na misericórdia do Senhor. Porque é Jesus que vai receber o pedido de perdão. É Jesus que vai fazer todo o processo de cura e de restauração. Não é o nosso conhecimento que faz essas coisas, mas é o amor de Jesus pela vida do pecador. Assim ele vai restaurar todas as coisas. O juiz, o justo, é o Senhor. A nós cabe sermos, muitas vezes, amorosos com os nossos irmãos em situação que necessitam da misericórdia de Deus, assim como nós precisamos da misericórdia do Senhor. Então, olhar para a cruz é o arrependimento, para que o pecado deixe de assolar as nossas vidas, assim como a serpente lá atrás deixou de assolar quando as pessoas olhavam para a serpente. E veja que o Senhor não tirou a serpente. As pessoas continuavam sendo picadas, mas elas precisavam olhar para a serpente. O Senhor não tirou o pecado, mas nós precisamos olhar para Ele para ter a nossa vida restaurada. Olhar para o Senhor Jesus, porque Ele já pagou o preço. Amém. Realmente seria ótimo, né? Já a gente está livre do pecado, ia ser uma bênção. Mas é arrependimento cada dia, né? Eu só queria reforçar uma coisa, né? Muitas vezes a gente sabe que está errado, sabe que está em pecado, mas até nisso Deus é bondoso, porque a gente pode e deve se chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, me dá o arrependimento de que eu preciso, me ajuda a se arrepender. Até nisso Deus nos auxilia se nós reconhecermos que nós estamos no erro. Amém? Certa vez eu tratando de uma situação que eu estava vivendo, pedindo perdão a Deus por um pecado, e questionei a Deus: Pai, se o Senhor sabe que a gente vai pecar, por que o Senhor deixa a gente cair em pecado ainda? E Deus me respondeu: que vocês acham que vocês conseguem fazer por si mesmos. Então, quando vocês caem em pecado, vocês entram em arrependimento e reconhecem que depende de mim. Muitas vezes a gente sabe por que esse pecado ainda permanece, porque a gente tem que entender que só Deus pode nos libertar, tem que olhar para a cruz. Senão eu consigo, deixa comigo, né? A gente tem muito disso, e Deus só não, deixa você tropeçar algumas vezes para você voltar para a cruz. Até para arrepender, nós precisamos de ser humildes, né? Porque esse reconhecimento parece que tem hora que fecha, né? Você não consegue enxergar que você precisa reconhecer o teu erro, né? E aí se arrepender, é o caminho mais rápido, né? Então, hoje de manhã eu estava meditando também um texto que falava de onde me veio o socorro, né? Então, olhe para o alto, né? Às vezes as circunstâncias impedem, então você tem que olhar mais alto, porque em volta está meio conturbado. Mas a palavra arrependimento está nos preparando aí para uma visitação maior mesmo, porque é incrível, incrível. Né? A Orlando falou da adúltera, né? Deus deu oportunidade de arrependimento àqueles que estavam tentando condená-lo. Depois a Renata, né? E agora o Jaime. Então Deus está preparando a gente para uma visitação maior aí. Eu acho interessante que essa colocação do Jaime, que Jesus, né, subiu à cruz, se fez pecado, né, se colocou como o pecado, como a serpente, e a nós foi confiada a missão semelhante, né? Então nós somos colaboradores para que o pecado do outro seja perdoado, né? Então Jesus fez esse gesto de perdão, subiu à cruz para perdoar. E custou isso para ele, né? Então, quando nós perdoamos também, custa a nós, né? É um pouco de subir à cruz, né? Um pouco de cumprir em nós o sacrifício de Cristo, né? Então, as pessoas olhando para nós
possam ver que nós estamos perdoando, estamos assumindo o custo, a culpa por ela também. Evidentemente, não a mesma função de Jesus, mas aquilo que nos cabe na nossa proporção. Eu vou só também dar uma complementada aqui em cima do que a gente compartilhou ontem, né? Relembrando a partilha de ontem também, que a gente teve às 9 horas. A gente ser também essa rede de apoio na vida do irmão, né? Às vezes, por vezes, né? E às vezes não, por muitas vezes, a gente se pega em uma circunstância que o pecado, ele endurece tanto o nosso coração, que a gente não vê por que pedir arrependimento. Então, nós precisamos de irmãos, nós precisamos de pessoas de Deus na nossa vida para nos ajudar a caminhar esse caminho libertador que é o arrependimento. Então, você ter essa rede de apoio, contar ali com 2, 3, né, que sejam mais pessoas assim que vão te alinhar, né, te firmar os passos nesse caminho árduo, mas libertador que o arrependimento é importante, né? E às vezes você ser essa rede de apoio não é tão fácil assim, né? Porque isso dispõe de você ter um coração misericordioso, mas ao mesmo tempo sincero e firme, né? Firme no que diz respeito ao que Deus pensa ao respeito do pecado, né? E firme em se manter, né, numa posição de amar, mas odiar o pecado. Então, amar o pecador, mas odiar o pecado. Então, ser essa rede de apoio nem sempre é tão fácil, mas é necessário, né? E a gente lembra também que o próprio Espírito Santo nos capacita para isso. Então, assim, não é um poder que está em nós. Nós não temos condição nenhuma, né, de tratar com o pecado, de lidar com o pecado. Nós dependemos do poder que é o Espírito Santo para nos ajudar a ser também essa rede de apoio para os irmãos. E eu penso que esse mesmo poder, né, que age em nós, ele também nos leva a procurar irmãos quando nós precisamos. Então, quando o Espírito Santo, ele nos confronta, né, você pecou, você precisa pedir perdão, ele também nos impulsiona, né, a procurar irmãos para também nos render ao caminho do arrependimento e mudar o nosso coração.